benefício por incapacidade temporária. Ele é pago pela Previdência Social aos segurados que se encontram incapacitados para o trabalho por um período superior a 15 dias. Entretanto, a perícia no INSS costuma ser rigorosa e muitas vezes até demorada também. Um processo que envolve muitos mitos, verdades, que gera muitas dúvidas também. E é o assunto de hoje, no quadro Seu Direito. Recebo aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, a advogada Priscila de Carvalho. Bom dia, Priscila, seja bem-vinda. Bom dia, Bruna. É uma honra minha estar aqui. Para nós também de aprender com você. Você que está em casa pode e deve participar, enviando perguntas para o WhatsApp do Mulher Demais. Sempre aqui comigo, vou lendo tudo em tempo real, trazendo aqui para o nosso bate-papo, através do 991050400. Você manda as perguntas para a gente e eu trago aqui para a nossa especialista. É só reforçando, o assunto de hoje é auxílio-doença ou benefício por incapacidade temporária, que é o nome oficial, né, doutora? Correto, desde a reforma, Bruna. Perfeito. Então é o seguinte, a gente separou aqui algumas telas com mitos e verdades, porque na verdade esse assunto confunde muito as pessoas, né? Então vamos mostrar para você o que é mito e o que é verdade, colocando na tela aí a primeira. Vamos saber o que é que vai ter aí nessa primeira telinha? Olha aí, ó, vamos ver. Toda doença garante o direito ao auxílio. Isso é mito ou é verdade, doutora? É um mito, senhora Bruna. Como bem esclarecido pela senhora no início do programa, não se trata apenas de uma questão de doença, mas de uma incapacidade por prazo superior a 15 dias. Esse prazo de 15 dias, ele geralmente só é cobrado para o empregado, porque os 15 primeiros dias dele são acobertados pela empresa. Certo. No caso, pelas pessoas que pagam como segurado, como contribuinte individual, segurado especial, pescador, agricultor, ele pode pedir desde o primeiro dia que ficar incapacitado. Assim como nós vimos no caso do Jefferson, que foi já ajudado já por tantas partes e como foi solicitado justamente o auxílio, né, de um advogado. E você, apesar de você poder ir para o INSS sem um advogado, como também já bem esclarecido, é muito importante que você vá auxiliado, porque devido justamente às dificuldades que o INSS coloca, né, apesar de toda a documentação médica que a pessoa leva. Perfeito. Vamos soltar na tela aí mais um mito ou verdade. Apenas quem é empregado pode ter o benefício. Isso é mito ou verdade, Priscila? Outro mito. Como bem falado, aquele que contribui, seja um segurado especial, que nem precisa pagar, né? Contanto que ele prove a atividade dele. Então, qualquer pessoa que contribui, ainda que não exerça atividade remunerada, como seria o caso até de um segurado facultativo e como é o caso também das donas de casa, que mesmo trabalhando no seu próprio lar, ela pode pagar o INSS até com um valor descontado, né? Elas podem sim ter direito ao benefício. Perfeito. Mais uma tela, mito ou verdade? Para a gente esclarecer mais sobre esse assunto. Quem tem 2 empregos pode receber 2 benefícios. Isso é mito ou verdade? Essa tem uma pegadinha. Quem tem 2 empregos pode e não pode receber 2 benefícios. Como assim, doutora Priscila? Por favor, me explique. O benefício, certo? A pessoa que tem 2 empregos e se ela encontrar incapacitada para os 2 empregos, então sim, ela vai ter direito ao auxílio-doença dos 2. Contudo, os valores serão calculados e será pago como se fosse um. Por isso que eu falei da pegadinha. Certo. Se me permite ainda acrescentar, se a pessoa que tem 2 empregos for atividades diferentes nos 2 empregos e ela só tiver incapacitada para um, então ela pode receber o auxílio-doença deste emprego que ela está incapacitada e continuar trabalhando no outro. Entendi. Então, por que isso é um acréscimo? Porque, em regra, quem recebe o auxílio-doença não pode trabalhar, ainda que de forma informal. Entendi. Então, por isso que gostaria de trazer essa exceção. Obrigada. Excelente esclarecimento. Tem aqui perguntas já no nosso WhatsApp, é o Zap do Mulher Demais, 991050400. E uma telespectadora diz o seguinte, doutora, ela faz tratamento de câncer, já vai fazer 3 anos e recebe sim o auxílio-doença. Ela quer saber se já pode dar entrada na aposentadoria, por exemplo. Transformar, então, esse que é um benefício em aposentadoria. Como é que isso acontece? Bem, dou graças a Deus que a senhora já esteja acobertada, né, pelo benefício por incapacidade temporária. E assim, em regra, a senhora pode.
Porque a aposentadoria por invalidez, que agora também tem um novo nome, que é o benefício por incapacidade permanente, esse permanente é um prazo superior a 2 anos. Então, como ela já faz tratamento há 3 anos, então, em regra, ela pode. Contudo, é importante, né, também ela fundamentar muito bem esse direito. E com novos atestados, novos exames, e que o médico registre bem essa necessidade um pouco mais contínua, um pouco mais longa dela, para que ela possa ser justamente contemplada naquilo que ela deseja. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Deixa eu abrir aqui a pergunta. É a pergunta da Fátima. A gente até falou sobre a necessidade, né, em alguns casos, de buscar a ajuda profissional, nesse caso, uma advogada ou advogada. E a Fátima pergunta o seguinte: o advogado tem direito de receber parte de todas as parcelas de benefícios da pessoa que está recebendo aí o auxílio-doença, por exemplo? Essa pessoa é obrigada a pagar alguma parcela a esse advogado? Qual é essa porcentagem desse pagamento? Como é que fica essa situação, doutora? Sim, senhora Fátima. É plenamente legal essa cobrança em cima das parcelas que a pessoa recebe. No caso de um auxílio-doença, o percentual também é entre 20% e 30%. Mínimo de 20%, máximo de 30%. Previsto inclusive na tabela de honorários advocatícios da OAB. Esse percentual tanto pode ser cobrada pelos atrasados, que a gente chama, que é aquele período que ela deixou de receber, quanto também pode ser cobrado até o limite de 12 vincendas. Ou seja, eu consegui o meu benefício, por exemplo, na justiça, e ele será por mais de 1 ano, então o advogado, caso assim tivesse sido previsto no contrato, ele pode sim cobrar o percentual por essas 12 também, anuais, que ela ainda vai receber. Por isso que é possível. É legal, é isso mesmo. Tá certíssima você. Obrigada também mais uma vez, Priscila, pelo esclarecimento. Vamos trazer aqui mais uma pergunta. Muita gente interagindo conosco. Um sobrinho de uma telespectadora fez uma cirurgia devido a um câncer na coluna, ficou impossibilitado de trabalhar, foi aposentado, mas infelizmente essa aposentadoria foi cortada. Ela citou assim aqui na mensagem. Quer saber o que é que pode ser feito, se foi correta essa aposentadoria ter sido cortada, o que é que acontece? Bem, eu não posso dizer se foi correto ou não. Aí justamente se vocês entenderem pela situação que ele se encontra que não foi correto, pode buscar na justiça a reparação. Tanto na justiça quanto no INSS, para se analisar se a pessoa pode continuar com a aposentadoria por invalidez ou não, o que é que se passa? Uma perícia. Então, infelizmente, apesar dos documentos médicos terem com a descrição da doença, o que a doença causa na pessoa, quem vai dizer mesmo se existe ou não a incapacidade, não a doença, a incapacidade, o grau de sua extensão e tudo, é a perícia. Então, infelizmente, se a gente discorda da perícia do INSS, a gente deve buscar a justiça. Como eu falei, é bom também ir bastante documentado para a gente ter um norte, né? Para a gente ter uma base do que não se possa negar a partir dali. Então, a justiça. Esse auxílio do ele tem um prazo para acabar, doutora Priscila? Até porque é uma pergunta semelhante do nosso telespectador, dizendo que ficou 6 anos problema na coluna e foi cortado esse benefício. Disse que não pode trabalhar porque continua doente. E aí ele precisa refazer uma perícia, buscar algum auxílio de um advogado, por exemplo. Nesse caso, por que pode ter sido cortado? E nesse caso, o que é que ele tem que fazer para retomar esse benefício, então? Infelizmente, tanto o auxílio-doença, né, o incapacidade temporária, quanto a aposentadoria por invalidez, que agora é permanente, os dois podem ser cortados. Certo. Contanto, como eu falei, o benefício por incapacidade permanente, ele tem um mínimo de 2 anos. Então, ele pode ser revisto a cada 2 anos. O auxílio-doença, em regra, é um tempo inferior. Então, nos surpreende também que, graças a Deus, ele tenha recebido durante os 6 anos. Mas esse período, geralmente, ele é renovado dentro, no máximo, 120 dias. Por quê? Porque houve uma alteração relativamente recente da reforma para cá, 2019 para cá, que, caso o médico não indique o período que a pessoa precisa ficar afastada para se submeter ao tratamento, esse período será de 120 dias. Certo. Esse prazo é legal. Então, por isso que às vezes fica de tempos em tempos a pessoa tendo que ir desgastadamente
renovar a perícia do INSS. Ele, como ainda se encontra doente, pode ser que ele se encontre incapacitado. Então, ele tem que novamente submeter a perícia. Primeiro do INSS, depois da Justiça. Contanto que ele tenha pedido o período de prorrogação, ele já pode ir para a Justiça direto. Muito bem, a gente vai continuar com esse papo aqui no quadro Seu Direito. Vou dar um tempinho aqui com a doutora Priscila, é o tempo, inclusive, que você manda mensagens pra gente, participa, interage pelo zap do MD, 991050400, também pelo nosso Instagram, você tem essa oportunidade por lá também, o @Correio TV, e daqui a pouquinho a gente fala mais, mitos e verdades, traz as perguntas do pessoal, então a gente volta já já a conversar, viu, doutora? Um prazer, Sérgio. Perfeito, vamos embora aqui interagir pelo